Rádio e TV Câmara Catanduva. Entrevista com gente que faz parte da história da cidade de Catanduva e poderá nos presenciar, abrilhantar esse estúdio hoje, narrando alguma coisa da nossa querida cidade de Catanduva. Iniciamos hoje mais um Acervo Catanduva, com muita honra, advogado, professor, ex-diretor da Faculdade de Administração de Catanduva, autor de vários livros, Dr. Marcílio Dias Pereira Júnior. Como vai, doutor? Tudo bom? Graças a Deus, tudo sob controle. Tudo bem, então? Graças a Deus. Eu estou me sentindo muito honrado, principalmente por estar diante de uma pessoa de extrema cultura, que além de vários livros que o senhor já editou, já lançou, é autor do livro Como Conseguir Muito Mais Tempo Já, autor do livro Sob o Signo da Serpente, Jesus no Banco dos Réus. Outro livro foi Administração do Tempo, Todos os Segredos. O senhor também foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil por 5 gestões. Presidente do Lions Internacional, por 2 gestões não consecutivas. Autor do livro Conspiração e diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB em Catanduva em 2005. E vereador em Catanduva na gestão, no mandato de 2001 a 2004. Isso. E eu estava lendo um pouco dessa história, achei interessante. Depois, evidentemente, o senhor vai nos contar. O senhor sempre morou em Catanduva? Não. Morei parte da minha vida em Jaboticabal, cidade onde nasci. Aliás, ali namorei, estudei, me casei e morei também em Ribeirão Preto. E o senhor também é ex-funcionário do Banco do Brasil? Sim, fui advogado de carreira do Banco do Brasil, respondendo pelo serviço jurídico em Catanduva e região, que abrigava 7 agências, e depois eu fui para o núcleo jurídico do Banco do Brasil em Rio Preto, que abriga uma área muito maior de agências no estado. Eu tenho conhecimento também que o senhor é articulista, colunista, da revista Viva, é isso? Isto. Do jornal... O Regional. O Regional. Isto. Eu sempre leio os seus artigos. Casado? Sim, casado há 36 anos. 36 anos de casado. Tem uma filha linda. Eu também advogada. Acho. Concordo, advogada. Mora hoje em Macaé, casada. Em Macaé? Macaé. 1.000 quilômetros daqui. Quer dizer, geograficamente ela fica longe da gente, mas está sempre no coração da gente. Que coisa, né? Não. A gente vai criando os filhos, né? É sempre assim, né? 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. E ela advoga? Presentemente ela se prepara para ser advogada tributária. Tributarista. Tributarista. Isso, ela está fazendo uma especialização. E eu tenho um filho também que mora em Jundiaí, trabalha em São Paulo. Ele é funcionário do JP Morgan, do banco, na área internacional. Então ele faz programas de computador para o banco e ele vai indo agora para os Estados Unidos dar conta de uma missão. Então, um casal de filhos? Um casal de filhos. Interessante que a gente não gosta muito de falar da idade da gente, né? Mas a idade de casado a gente tem uma satisfação em falar, porque é raro, hein, hoje? Hoje é. É raro nos dias de hoje. O casamento hoje não é para durar, né? O nosso casamento é para sempre, né? Eles dizem que é uma instituição falida, mas todo mundo passa. Quer conhecer. Passa. E me recordo também, hoje, evidentemente, eu faço parte da equipe aqui da Câmara Municipal. O presidente Marcos Cripa nos trouxe para cá, em virtude desse projeto da Rádio e TV Câmara, desse acervo Catanduva, que essas entrevistas, elas evidentemente ficarão guardadas nesse acervo com facilidade de a pessoa ver. Porque o livro é mais difícil. Difícil. E esse CD, com esse acervo nosso, evidentemente o senhor vai ter um, é muito mais fácil da pessoa ver.
A ideia é brilhante. A ideia é brilhante pelo seguinte, eu lamentei profundamente que Catanduva não tivesse guardado, numa gravação como essa, o depoimento do professor José Favorino Rangel. O que o professor Rangel contava em classe, contava fora da classe para todos nós, era matéria digna de compor um livro, mas um livro de escola. Ele dava aula de desenho. Dava aula de desenho e, paralelamente, ele dava aula de moral e cívica. Tanto é verdade que eu me lembro que, para ele, a bandeira brasileira, a postura que ele assumia diante dos símbolos nacionais, era um exemplo para todos nós. E, em termos de educação, o que esse homem ensinou para a classe? Exemplo. Professor, quero ir lá fora que estou com fome. Ele falou, fome, filho, você não tem ideia o que é. Você pode ir lá fora que você está com apetite. São coisas que marcam e passam a formar o caráter dos alunos. Eu acredito que depois dele veio a professora Iraci, uma senhora que era muito rígida também, que eu fiz o Barão, e ele deu aula lá no Barão, né? Deu aula no Barão, foi? Que a banda Favorino Rangel leva o nome dele, que o senhor, seu irmão, foi instrutor da banda por muitos anos, sim, o Washington Pereira. E nós nos levantávamos quando o professor chegava na sala. O Barão era uma escola modelo, o senhor se recorda disso? Sim, sem dúvida. E hoje, o senhor pode observar que falta esse tipo de matéria nas escolas. Sem sombra de dúvida. Veja, os irmãos Além, aqui o Cândido e o Pedro. Estudei no Catanduva. Também estudei? Estudei. O exemplo, as aulas que eles davam de formação para os seus alunos são coisas que ficam gravadas com tinta indelével na mente da gente. O professor Anísio Borges, o que esse homem tinha, a cultura que ele tinha, é lamentável que nós não tenhamos isso aí gravado. Era professor de música. De música. A propósito, Magatti, sabe o que eu fiz? Pensando nisso, um dia peguei meu pai e minha mãe. Meu pai fez a Revolução de 32 e minha mãe participou também de vários movimentos da Revolução de 32. Seu pai era Marcílio também? Marcílio Dias Pereira, isso. Minha mãe Albertina Baldo Pereira. E o seu avô era Major? Major Arnaldo Augusto Pereira, isso. Eu tomei o depoimento deles dois, enfim, o que eles viram, o que eles vivenciaram em 1932 em clima de revolução. E tenho isso gravado. Só que eu não tenho a coragem de escutar, porque ao ouvir, eu estou ouvindo a voz do meu pai, a voz da minha mãe, que já não estão entre nós. É algo machuca muito o coração da gente. É. Mas, nada obstante, o nosso amigo Leci Pinotti me ajudou a fazer um volume chamado Frente Leste, um depoimento sobre 32, 50 anos depois. Então, o depoimento do meu pai e da minha mãe estão nessa publicação. Então, eu tenho isso escrito também. No entanto, a memória gravada é algo sensacional, algo extraordinário, que não poderia deixar de ser feito. Inclusive, eu gostaria depois que o senhor nos passasse o nome. Me parece que tem um senhor em Catanduva que ele participou em 32. Quando existe as comemorações de 9 de julho, ele comparece. 9 de julho, é o MMDC, né? Isso. O senhor parece que sabe o nome dele, Rafael? Não, infelizmente não sei. Não sei. Porque eu devo sublinhar o seguinte, meu pai fez a Revolução de 32, não participando do batalhão aqui de Catanduva, mas sim o de Campinas, batalhão Francisco Glicério. Ele e o irmão dele, Euclides Pereira, os dois foram para Campinas e lá integraram o batalhão Francisco Glicério. Então, o relacionamento do meu pai com ex-combatentes, essa coisa toda, é toda a gente desse batalhão, embora alguns de Catanduva tivessem ido com ele também. Seu Euclides e o seu pai, eles tinham cartório? Cartório de segundo ofício, isso, na esquina. Na rua Pará, onde hoje é um estacionamento. Isso, esquina da Sergipe. Pará com a Sergipe. Número 304. Me recordo 304. Quando criança, passava sempre por ali e interessante, eu estava lendo alguma coisa a seu respeito, não é que
Você está dizendo que o seu pai e o seu avô eram serventuários da justiça, né? E eles falavam na mesa das refeições, muito em processos, audiências, personagens do fórum. Foi assim que o senhor tomou o gosto por direito? Foi, sem sombra de dúvida, porque a gente almoçava e jantava processo em casa. É isso. Falando em... Meu avô, quando eu nasci, meu avô já era viúvo. Então ele tomava refeições em casa. Embora ele morasse num prédio vizinho, ele tomava refeições em casa. E nessas refeições, a conversa não era outra. O meu avô, fundador da comarca, ele fundou aqui, foi um dos fundadores da comarca, e ele foi o primeiro titular do segundo cartório de notas e ofício de justiça, o segundo tabelionato, instalado exatamente onde você mencionou. Ali na esquina. Isso, na esquina. É interessante, eu era mais ou menos criança, mas eu ia no clube de tênis e passava, evidentemente, sempre em frente ao cartório, né? Sempre. E eu também tem outra coisa que me marcou, inclusive quando o senhor era vereador e o senhor usava a tribuna, a sua oratória era impecável. Oh. Isso é em virtude do direito que lhe deu essa... Eu penso que o senhor sim. deve ler muito, né? Leio bastante, mas essa questão de oratória, você é locutor, você vive da voz. Você sabe que isso implica em permanente trabalho. Treinamento. Treinamento. Então, o que ocorre? Como eu represento pessoas, eu não posso chegar num lugar e ter uma conduta que o meu cliente ou que o observador possa censurar. Chegar e falar, nossa, ele não pronuncia os R's finais, ou ele não faz a concordância correta. Isso é complicado. Então, você precisa cuidar disso para se queimar o mínimo possível, né? E o senhor, eu estava lendo aqui das suas atividades profissionais, várias, por sinal. Quais atividades o senhor exerceu e que mais lhe fascinou nesse tempo de vida seu profissionalmente? Sem dúvida foi a advocacia, viu? A advocacia sua área é um fascínio, civil. Isso. A advocacia é fascinante, gente. É fascinante. Então você observa que uma pessoa tem um problema, sofre em razão disso, e o simples fato de saber que você pode melhorar essa situação, que você pode retirar a pessoa desse quadro, desse contexto, é altamente gratificante. Não há dinheiro que pague isso. O seu escritório fica na Rua Pará, quase com a Manaus. Isso. Do lado direito. A penúltima casa à direita, isso. Então, e o senhor está em pleno exercício da função. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, pretendo continuar até meu último dia de vida, se Deus quiser. Mas o senhor gosta do direito? Gosto. E mais, aposentar-me jamais. Posso receber aposentadoria, mas me aposentar não. Né? Eu estou pensando seriamente, viu? Olá. Inclusive minha esposa diz assim, quem que vai te aguentar em casa aposentado? Mas, Wanda, hoje o homem, ele se aposenta pelo seu direito do tempo que ele tem, não é? Porque você também tem os seus benefícios. Então você tem que usufruir dele. Claro. Mas evidentemente que hoje a gente continua trabalhando, você arruma outra atividade para fazer, inclusive remunerada, não é? Porque o aposentado... Hoje não tem mais esse negócio de idade. O senhor vê que grandes empresas estão contratando pessoas com 50, 55 anos de idade. Magatti, fala uma coisa. É normal um sujeito, digamos, com 55, 60 anos, tendo adquirido toda a bagagem de conhecimento que recebeu, se dá o luxo de não agir em função desse conhecimento para a sociedade? Esse é um aspecto. Então, você pega um jurista. A vida toda ele estudou aquele contingente enorme de conhecimentos que ele leva com ele. De repente, ele fala agora, a partir de agora eu vou pescar. Joga tudo isso fora. Ele não tem oportunidades, porque decidiu parar, de passar socorro com base no seu conhecimento para outras pessoas. A sua sabedoria toda, né? Não é verdade? E depois tem esse aspecto que você falou. Você imagina, você sai todo dia para trabalhar.
Aí, ao se aposentar, chega em casa, você não tem o que fazer, você vai começar a examinar, olha, a mulher empregada não tirou o pó Os direito da toque, mesa. a Pronto, neurose. pronto. A partir daí está complicado. É. Observe que o mundo hoje não tem tempo. O aposentado tem tempo. Então, o aposentado ele vai se encontrar com um amigo. Esse amigo gosta dele, o estima, quer conversar com ele, mas não tem tempo. Então, a rejeição é iminente. É. O que acontece? O camarada se sente ofendido, fala, pô, encontrei o Magatti, ele não me deu nem confiança. Não é. É que hoje que pela não pode. falta de tempo. Não, é falta de tempo. E depois tem um terceiro aspecto. No tabuleiro, um peão é um peão que pode ser promovido a bispo, pode ser promovido a torre. Agora, fora do tabuleiro, ele é apenas um toquinho. Um toquinho de madeira. Acabou. Ou de madeira, não tem importância. Não tem importância. Nenhuma. Entendeu? Eu fico abismado. Eu mexi com... Eu adorava direito. Em virtude do meu pai faleceu com 17 para 18 anos, eu gostava muito do esporte, então fui em São Paulo fazer educação física. E eu fico indignado. Eu trabalhei muito com terceira idade. Sim. 55, 60, 68, 70, 80 anos. Nesses jogos dos idosos. E a gente via a reação deles, a felicidade, o prazer de viver. E eu fico indignado quando eu vejo aqui um pessoal já de idade, quer dizer, jogando baralho, jogando bocha. Desiste da vida, parece. Desiste da vida. Porque a pessoa nessa idade, quanto mais parado ele ficar, mais rápido ele vai morrer. Sem então dúvida. Fica sentado 8, 10 horas por dia jogando truco. Sem dúvida. Chega em casa, é aquilo que o senhor falou, começa a procurar defeito. Hoje em dia os tempos mudaram, é o que o senhor está dizendo. Nós não temos mais tempo, nós não queremos ser inútil. Isso aí. Não é? Sem dúvida. E é por isso que o senhor vê, o senhor conhece Catanduva, apesar de ter vindo de Jaboticabal. O senhor acha que Catanduva mudou muito? Sim. O senhor veio para cá com quantos anos? Eu vim para... Note bem, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Quando eu terminei o colegial, aliás, quando eu terminei o ginásio em Catanduva, eu tinha 15 anos. 14 para 15 anos. Terminei a antiga 4ª série. Aí meu pai, conversando com os irmãos além, chegou à conclusão de que o melhor colegial que existia, no caso era o científico, era no Instituto de Educação Aurélio Arrobas Martins, em Jaboticabal. E para lá eu fui. Tanto é verdade que ali nós começamos em 100 alunos em 2 classes e terminamos em 33 alunos, pouco mais do que meia classe. Fui para lá, ali conheci minha mulher, eu dava aula para ela era criança ainda, dava aula particular de matemática. Depois disso, fiz o serviço militar também em Jaboticabal, aí fui para a faculdade em Ribeirão Preto, e depois da faculdade é que eu vim. Eu retornei para Catanduva. Mas sua origem toda é daqui. Daqui. Meu pai, minha mãe. O senhor saiu em virtude de estudo. Jaboticabal, inclusive, é uma cidade que não é tão grande e tem Unesp há muitos anos. Não é? Tem agronomia, tem veterinária, tem... É uma cidade... O senhor está exercendo a profissão de direito, o senhor não se interessou mais em disputar política? Não pelo seguinte... Se tornar um vereador novamente? Não. Sabe o que ocorre? Eu me candidatei com a minha atenção focada no seguinte: acho que todo cidadão tem que sair da sua comodidade profissional, da sua comodidade pessoal e desempenhar uma atividade que beneficie a comunidade. Foi assim que eu fui para o Lions Club, foi assim que eu fui para a maçonaria, foi assim que eu vim para a Câmara. Quando eu vim para cá, eu entrei com 600 e poucos votos. Me candidatei à reeleição. Tive 984 votos. Uma quantidade insuficiente, porque a coligação a que eu pertencia dependia de coisa de 3.000 votos para eleger um vereador. E eu era o candidato único ali.
Então não foi possível. Então foi assim que a política me abandonou. E não fui eu que abandonei a política. Ah, perfeito. Foi o problema de É. soma de votos, coligação. Isso, coligação. O que acontece até hoje isso aí na política é complicado. E aí a pessoa, com o tempo, também vai se desinteressando, né? Começa a ficar longe, distante, né, da Sem política. dúvida, É difícil. sem dúvida. E depois, você tem que deixar oportunidade para outras pessoas. Tem que haver renovação. Aliás, eu sou inimigo figadal do político profissional. Eu acho que o sujeito tem que vir, ser prefeito, ser vereador, ser governador e voltar à sua antiga profissão, e ser médico, advogado, comerciante, o que quer que seja. Né? Dar oportunidade para outros. Isso. Né? Doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Como o senhor encontra tempo para ir escrevendo esses livros? Que eu estou para escrever um livro, eu já tenho tudo e não consigo montar, não sei, organizar. O difícil é organizar. Sabe o que ocorre? Olha, o ponto de partida que eu aprendi num livro de Launa Uften, chama Ponte de Luz, é um autor hindu. Você tem que aprender, a primeira coisa que você tem que aprender é a se concentrar. Parece fácil. Não é não. Mas a lição é simples. Não é fácil, mas ela é simples. Você tem que deitar e prestar atenção na sua respiração. Se seu pensamento navegar à deriva, vá buscá-lo, traga-o de volta, preste atenção na respiração. Depois de algumas vezes que você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ser capaz de concentrar sua atenção exclusivamente na sua respiração. A partir daí, onde você focar, você tem condições de se concentrar. De tal sorte que eu, trabalhando no meu computador, pode soltar uma bomba aqui do lado que não me atrapalha, não. Pode ligar um rádio aqui do lado que não me atrapalha, porque eu estou concentrado naquilo. Saltando desse capítulo aí para a questão do livro, é pura e simples isso que eu faço. Sento e digo, agora eu vou escrever. Não tem cafezinho, não tem telefone, não tem uma espiada na televisão, não. Estou ali e ali fico, entendeu? O senhor passa horas. Horas. Ou, então, eu determino, por exemplo, coloco o despertador para tocar, dentro de 1 hora, dentro de 1h30, e ali fica. E é assim que eu jogo xadrez com o computador também. Porque se bobear, você vai à noite jogando xadrez, né? É interessante. O senhor está dizendo o seguinte, né? Só o ar é de seriedade, não é isso? Impossível hoje viver em paz e em segurança. A criminalidade no Brasil jamais atingiu índices tão elevados. Os criminosos já não escolhem bolso, vítima, dia, local e hora para atuar. E é interessante o que o senhor está dizendo também dos jornais, né? Só rádio, televisão, a imprensa escrita, não é? E o senhor faz uma comparação, uma diferença brutal aqui. Nos Estados Unidos, o Mike Tyson, o riquíssimo, foi condenado e não pôde pôr o nariz fora das grades por um só momento antes de cumprir sua pena. No Brasil, o clima de impunidade, campo fértil para a delinquência. Reina um crime, né? E aí come. Quer dizer, é aquilo que a gente estava dizendo, mais ou menos, num determinado instante. Falta as matérias de moral e cívica, falta o aspecto social, falta a educação. Não importa quantos anos tem a cidade. Importa, às vezes, que a gente está parado num determinado local e vem vindo alguns indivíduos, você fecha, tranca o carro, porque você não sabe o que vem vindo. O que o senhor quis dizer com isso, essa comparação? Na verdade, eu acho que o que está aí é o retrato daquilo que você vê na vida. Você observa que, neste país, a criminalidade não tem restrições. As nossas penas são penas, assim, levíssimas. São penas que não têm o peso necessário para você chegar para o sujeito e dizer, ó, se você não tem pique para cumprir uma pena, não cometa o crime, porque a barra vai ser pesada. Para você ter uma ideia, eu tenho um caso no escritório que eu utilizei até numa palestra. Eu fui convidado para falar na maçonaria em Pindorama, na loja de Pindorama,
na ocasião em que eles pretendiam mudar a idade de responsabilidade penal. Não adianta. Por que mudar? 16 anos. Isso. Mas por que anos. mudar? O cidadão pegou um trator, tenho a cópia do processo comigo, um trator, colocou uma carreta atrás, colocou a sua família nessa carreta, foi no lusco-fusco em direção a Itajubi, bateu de frente com um Monza, envolveu um caminhão, matou a mulher, matou uma filha e matou uma amiga da filha. E a pena que essa criatura responde, você sabe qual é? Por que pena responde? Ela comparece à delegacia, ao fórum. Não. Assina uma fichinha. Todo dia? Não. A cada 3 meses ele comparece e assina durante um determinado período essa fichinha. Aquela série 24 Horas com Kiefer Sutherland. Da TV isso, americana. filho do... agora esquece o nome do pai dele. Donald Sutherland. Esse sujeito foi pego alcoolizado, checaram pelo bafômetro, ele pegou 48 dias de cadeia, onde ele tinha que lavar a própria roupa. E saiu no mundo todo. Mas presta atenção, porque ele não se envolveu num acidente. Ele não matou ninguém, não agrediu, não fez nada. Ele apenas estava alcoolizado. Ponto final. Eu li no jornal, há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, um brasileiro foi preso porque estava alcoolizado. Diante do juiz do serviço de plantão, ele falou: doutor, eram 4 horas da manhã, não tinha mais ninguém na pista. Eu estava correndo, eu estava em excesso de velocidade, mas estava dirigindo com segurança. Eu sou de boa família no Brasil e, com esse discurso, ele tentou fazer a sua defesa. O juiz falou: eu não vou dar sentença. Eu vou mandar submeter o senhor a um tratamento psiquiátrico, porque essa postura não faz sentido neste país. Ponto final. No Brasil, quem sabe, isso teria funcionado. Não é verdade? É aquela conversa, né? É interessante. E isso que a gente diz, o respeito. Hoje, se você começar a dar uma aula não, ou conversar, explicar para os jovens algumas coisas pela experiência de vida, pela sabedoria, para enriquecer um pouco o conhecimento deles, eles não ouvem. É interessante, eles acham que a gente deixa para lá, está falando muito, já está ficando meio caduco. E outros países, eles levam muito a sério. Os orientais levam a sério a sabedoria. Eles são mais ou menos rígidos nas regras. Observe o seguinte. Você mencionou, agora há pouco, a figura do senhor, seu pai. Seu pai te deu uma orientação? É lógico. Você aprendeu orientação, com certeza, com a senhora, sua mãe, com os adultos da sua casa, quando você era pequeno? Mesma coisa aconteceu comigo. Hoje, quem é que educa as crianças? A televisão e a internet. É o meu celular? Quem educa é a internet e a televisão. Não é um absurdo isso? É. Então, o que pode uma criança levar para a vida adulta? E mais, eu fico pensando se já não está um pouco tarde para começar a fazer um trabalho de sapa capaz de reverter essa situação. Observe o seguinte, eu te dei uma sugestão no Lions Club de criarmos o Projeto Saber. O que era o Projeto Saber? Um aluno campeão de cada escola iria prestar uma prova e prestou essa prova no Colégio Nossa Senhora do Calvário, que cedeu gentilmente todo o prédio. Cada escola indicou seus 3 melhores alunos de cada curso, de tal sorte que o aluno que conseguisse se sagrar em primeiro lugar na sua categoria iria para o curso seguinte por conta e risco do próprio Lions. Então, se ele, ao terminar o colegial, quisesse fazer medicina, o Lions bancava. E assim foi. A proposta foi essa. Houve um vencedor e esse vencedor recebeu o prêmio. Paralelamente, empresas de Catanduva, no afã de participar do evento, doaram bolsas de estudos para computadores, para pintura,
bolsa de estudos para inglês, para aprender alemão, para aprender espanhol, prêmios tipo aparelho, computador, impressora e tudo mais. O pessoal do Lions trabalhou magnificamente para esse resultado. Qual era o nosso propósito? Não era só fazer um torneio especial, não. Era poder invadir as escolas com ideias para um trabalho de fazer do aluno um cidadão de verdade. Levar, por exemplo, palestrantes, médicos, advogados, fazerem depoimentos sobre as suas respectivas profissões, coisas desse tipo. Houve uma segunda temporada do Projeto Saber? Não houve, porque houve conspiração, houve sabotagem. Para terminar com o projeto. E terminou. Deus do céu, houve quem reclamasse expressamente, dizer o seguinte, nós temos que desembolsar R$500 por mês para o primeiro colocado. Aliás, foi uma moça de Pindorama a primeira colocada. Deus do céu, se o Lions Club, com a sua garra de fazer campanha, com um contingente de 25, 30 membros, não pode desembolsar R$20 cada um ou levantar essa importância numa promoção, numa campanha, pode fechar as portas. Pô. E, no entanto, o que houve? Sabotagem. Infelizmente, eu vejo com tristeza que ninguém absolutamente está se levantando para resgatar os valores dessa pátria. Não está, não há ninguém. O que a gente vê, e que nós não temos em Catanduva, graças a Deus, mas tem ainda. Esse Jardim Eldorado ainda é considerado, ou bem ou mal, é uma favela. Não é porque é um bairro periférico de periculosidade também, que você não vai lá com o teu carro, ninguém... E você vê em cidades como Rio e grandes metrópoles, empresas americanas de grande porte que investem em processos educativos ou projetos educativos. Então, por quê, né? Por que não essas empresas que ganham muito dinheiro não investem nisso? Eu estava vendo uma matéria ontem numa cidade, mas tão distante, me recordo se é na Bahia, em Alagoas, 2 voluntários lá formando uma escolinha de futebol e as crianças extremamente contentes porque participavam disso. O senhor pode observar que Catanduva, o senhor faz uma comparação, o senhor acha que mudou muito? O senhor chegou a nadar no Rio, não? Sim, sem dúvida. O senhor frequentou aquela parte da José Formigão? Nelson? Formigão, claro. Formiguinha. Outro dia eu estava dizendo que a gente tomava água do rio, que a gente mergulhava no Formigão. Quando dava enchente, vinha nadando de lá até aqui embaixo. Nossa, eu nadava aqui no Parque das Américas, quadra de enchente. Exatamente. Jogava futebol no Parque da Sema, tinha um campinho lá, outro campinho na São Paulo, outro campinho. A cidade ela mudou muito, a sua cultura, a sua... Outro dia eu estava me dizendo que o Carnaval na Rua Brasil subia e descia, e a Rua Brasil, o trânsito era para cima. Eu vi uma foto no jornal esses dias que era mesmo. A Rua Brasil subia, eu não peguei esse tempo. O senhor pegou mais ou menos uma mudança radical? Sabe, peguei. Realmente esboroou, houve um arrefecimento do vigor. E eu faço uma comparação entre Jaboticabal e Catanduva, porque nossa cidade, ela parece que, às vezes, ser até estigmatizada. Em Jaboticabal, quando eu estive pela primeira vez na escola, logo começaram as palestras, vinham oradores de São Paulo, vinham oradores de Campinas, de universidades, promover palestras e a gente participava de debates. O público participava do debate para valer. Concerto havia com frequência. Tinha 2 bandas e havia sei lá quantos conservatórios. Mas tinha uma tonelada de conservatórios de Jaboticabal e concertos frequentes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Jaboticabal parecia uma cidade que tinha disposição de acolher palestrantes e de participar, de tal sorte que se o palestrante não fosse bom,
ele era crucificado no palco. Ele tinha que responder. Se ele se recusasse a participar de debate, o público exigia que ele respondesse as perguntas, as dúvidas que ele deixou na sua fala. Agora vamos mudar para Catanduva. Quando eu era presidente da Ordem, eu trouxe para cá o curso de oratória do Ademir Ramos. Era o curso do momento. Olha, convidei Câmara Municipal, Lions, Rotary, advogados, público em geral, para aprender as regras técnicas de oratória. O local seria aquele salão da Fundação Padre Albino, em frente à entrada do hospital. Na Rua 13. Na Rua 13, isso. Auditório. No auditório. 5 inscrições. 5 inscrições. Nossa. Ninguém se interessou. Deu prejuízo, nós tivemos que bancar esse julgo. Na Escola Superior de Advocacia, assim que mudou o Código Civil, nós contratamos professores de Jaú, de Bauru, São Paulo, Campinas, para virem a Catanduva dar aula nos finais de semana. Organizamos a grade direitinho. Professor, o senhor pode vir na manhã do sábado? Não, só posso ir à tarde. Só posso ir à noite de sexta-feira. Quanto o senhor cobra? Quantos quilômetros são? Quanto fica? Tudo ajustado. Fizemos um convite para 850 interessados, que são os inscritos na Ordem. Nós tivemos 6 inscrições, apenas 6. Então, o que significa isso? Isso aí, eu acho que é assim, um vestígio acentuado de como é que essas coisas não funcionam em Catanduva. É triste isso aí, mas é verdade. Agora, se o senhor mandar 800 convites num determinado barzinho, que o senhor vai colocar um conjunto de pagode para tocar, vai dar 2.000 pessoas. Olha lá. Mas não é um pecado? Mas é a cultura, assim, é a cultura, não é do interior, é do brasileiro. Sabe, uma coisa que eu acho estranho, assim, em Catanduva, é minha cidade. Eu digo assim, que eu não sou catanduvense por antiguidade, sou catanduvense por merecimento. Porque eu nasci em Jaboticabal, mas adotei Catanduva como a minha cidade. O senhor está até hoje aqui, né? E com que satisfação. Casou, teve filhos, profissionalmente. Os meus amigos, o meu mundo é Catanduva. Catanduva. E eu vejo com dor no coração que isso aí aconteça. Mas, em contrapartida, houve época em que eu aplaudia o desempenho do povo de Catanduva, não pelo aspecto violência, por favor, mas pela sua capacidade, pela sua garra, que hoje o brasileiro não tem. Nós vemos o Foro de São Paulo ser em franco desenvolvimento, com a cooperação do nosso presidente da República, do Fidel Castro, do Chaves e desse presidente do Equador, como é que ele chama? Francisco... Bom, não me lembro o nome dele. Bom, eu também não recordo. Mas esses estão organizando algo desde 1990, quando caiu o comunismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles têm o propósito de implantar isso na América Latina. Você pega o livro do Paulo Diniz Zamboni, chamado Conspiração de Portas Abertas. Ele te entrega tudo. Você entra na internet, no Mídia Sem Máscara, você vê. A nossa imprensa fica quieta. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou o movimento cansou e deitou, não faz mais nada. A maçonaria, que fez a Revolução Francesa, fez a independência do Brasil, fez a proclamação da República, não toma uma posição assim, de olhos voltados para a democracia. Não toma. Por que eu estou te falando isso a respeito de Catanduva? Uma vez, a Companhia de Energia Elétrica aqui em Catanduva andava oferecia o pior trabalho do mundo. Eu acho que eu me recordo disso. Catanduva o que fez? Foi lá ameaçar colocar fogo? Eu estava no cinema, no Cine Bandeirantes esse Olha dia. lá. Foi ameaçar colocar fogo. Isso eu quero dizer, não que isso seja digno de aplausos, não é isso. É assim, a coragem de exigir, determinação
de De um querer povo. isto de um povo, coisa que o argentino faz muito melhor que nós. Se isso não bastasse, você mencionou o cinema, no Cine República, cortava a fita, a cada tantos metros cortava a fita, acendia-se as luzes, A luz. o pessoal se irritou, o que fez? Apedrejou o cinema e colocou o cinema no chão. Outra, quando houve essa questão da Companhia Nacional de Força e Luz, não era a Companhia Nacional de Força e Luz mesmo? Eu não me lembro. Era a Isso, Companhia Nacional. isso. Eu me lembro que quem mandou... Não era dessa atual Não, diretoria que é hoje, mas não, era a claro. Companhia Nacional. Mas eu me lembro que o subdelegado que mandou os policiais atirarem nos circunstantes era dono de uma farmácia nas imediações do bar chamado Chão de Estrelas, na rua Minas Gerais, quase esquina da rua 13. Curiosamente, o estabelecimento que está lá hoje chama Fênix. Fênix é a ave que surgiu das cinzas, pois não botaram o prédio do homem no chão. É uma relojaria hoje, que chama Fênix. Fênix. É. Mas botaram a farmácia do homem no chão. Não tinha caco de vidro que coubesse debaixo de uma unha de cada um de nós. Com isso, eu estou mostrando o seguinte, havia uma participação. Era preciso olhar com seriedade para o interesse público, porque o público sabia reivindicar. Hoje não sabe mais. Interessante esse fato que o senhor citou. Eu estava no Cine Bandeirantes assistindo o Mazzaropi, Jeca Tatu. Amácio Mazzaropi. E com o meu, que hoje é compadre, é primo Edgar Frigério, doutor Edgar. Sim. Nós duas crianças, 12, 11 anos. E apagou as luzes. E a gente, como era medroso, já saímos logo para fora. E pegamos a Rua Maranhão e ouvimos esses tiros. E tinha gente ali na rua Sergipe. Sabe aqueles rolos de madeira grande com Sim, cabos? sim. Já desenrolando. Olha lá. E estavam dizendo, vão atear fogo lá. Parece-me que tinha óleo, tinha combustível. Tinha gás, qualquer coisa assim, combustível, isso aí. É onde funciona exatamente hoje a Secretaria Municipal de Saúde e aquela loja Nova Magazine. O cartório do meu pai era na esquina. Aí disseram que não houve tiro, que os tiros foram de festim. Houve. Mas meu pai chamou os repórteres e mostrou onde os tiros acertaram no prédio do cartório. A cremona do cartório foi arrebentada por um tiro de fuzil. Havia processos que tinha bala, o chumbo. E fuzil mesmo, era fuzil. E hoje, o Edgar, que estava comigo aquele dia, é o superintendente da Rede Nacional. Olha lá. O doutor Edgar Frigério é o superintendente. E parece-me que na época existia a família Marabá antiga, que tinha um bar na Rua Brasil. Era a família Marcos. Marcos. O Marabá era apelido, era o bar que era Marabá. Eu era o bar. Que o Chico Marabá, o Carlito, parece-me que ele estava envolvido nisso. Olha lá. Nessa confusão toda. É um tempo que a gente era jovem, mas não era audacioso, né? Nós éramos um tanto quanto medrosos. Já éramos conservadores. Conservadores, o interior. Mas o senhor disse uma coisa, para a gente, esse papo tão agradável, o senhor é uma pessoa extremamente culta. Para a gente finalizar, eu gostaria até de colocar que falta o que o senhor disse. O brasileiro falta. O brasileiro, na minha concepção, falta religiosidade, falta conhecimento político, falta leitura de livros. É um povo que não está preocupado, não tem garra, não tem determinação. O brasileiro, parece-me que ele vive a etapa do ano em função de Campeonato Brasileiro, não é? Quando é a Copa do Mundo, quando é o período do Carnaval e quando o povo que não tem a determinação. Quando vai jogar Brasil e Argentina, pesa o quê? A garra de um povo que sofreu, um povo que lutou, um povo que foi para a Guerra das Malvinas, Eu não sei, eu sinto isso. É uma pena, viu? E eu sinto que em Catanduva, às vezes, eu sinto que falta uma certa garra para que a cidade se posicione dentro do estado de São Paulo. É uma pena que isso seja assim, mas esse é um fato, gente. Esse é um fato. Eu acho que alguma coisa que não deveria acontecer, aconteceu. Não sei exatamente o que, mas... Eu também não.
Outro, outro dia perguntaram para uma pessoa assim, nossa senhora, mas como o senhor teve poucos votos numa eleição, né? Ele falou, porque eu estava com gente como você trabalhando para mim. Olha só. Não é verdade? Quer Verdade. dizer, outra que eu li de um filósofo hindu, que ele estava dizendo, como é que eu posso fazer a cabeça de alguém politicamente se antes eu não matar a fome dessa pessoa? Quem te ouve falar de religião, de política, se tem fome? Não é verdade? Verdade. Ué, quando houve aquela questão do Katrina, nos Estados Unidos, o furacão, aquela coisa toda que atingiu aquela região todinha, ficou documentado para a humanidade que o homem, quando tem fome, se vê privado das suas necessidades básicas, ele começa a agir como um animal irracional. Esse é um grande problema. Se o senhor assistir, às vezes, o Animal Planet eu vejo com assiduidade. eu adoro, tem vários, e alguns deles, eles tem o título de Animais Selvagem. Ele come o próprio companheiro dele quando ele não encontra caça, da mesma raça dele. Sei. Entende? Então é o ser humano. O ser humano, não sei até que ponto o ser humano, até onde vai a capacidade do ser humano. Quando existe acidente aéreo, dos quais temos notícias, como aquele nos Andes, você lembra do sujeito? Quando eles comeram carne humana, ué? Teve até o filme, né? Tem até o filme. Mas um filme calcado na realidade. Calcado na realidade daquilo que tomavam urina e comiam carne humana. Porque a carne, ela congelava, né? Lá nos Andes, no frio. Dr. Marcílio Dias Pereira Júnior, foi um imenso prazer conversar com o senhor. Eu nunca tinha batido um papo assim tão agradável com o senhor. Fico contente. Mas eu sempre admirei muito o senhor na sua capacidade de se colocar como orador, como suas crônicas eu leio constantemente, são sábias, profundas, não é? E como advogado também, admiro muito o senhor, que o senhor é uma pessoa com uma postura invejável. Acho que muitos profissionais deveriam se espelhar no senhor, que o senhor é uma pessoa extremamente... tem uma postura... muita gentileza da sua parte. Não, o senhor tem uma postura muito digna, muito correta, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Eu agradeço de coração. E agora, as suas considerações, o que mais marcou a sua vida aqui em Catanduva, o que o senhor pode dizer para nós desse acervo, se a gente está no caminho certo, porque a Câmara, o Legislativo é do povo, né? Então nós temos que fazer também, além das leis e tudo, deixar alguma coisa gravada para que o povo saiba quem fez parte da sua cidade, a história da sua cidade, dos homens da sua cidade. Como dissemos, é extraordinária a ideia de documentar, trazer depoimentos de pessoas que são testemunhas da vida em Catanduva, do nosso presente, do nosso passado, que isso tudo vai se refletir acentuadamente no futuro. Então, a ideia é extraordinária. Eu gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa e espero que vocês consigam caçar cada uma das cabeças capazes de contribuir para escrever a história de Catanduva dessa forma. Nós estamos buscando, levantando nomes. O senhor viu que o senhor entrou aqui hoje, o senhor foi vereador, falou, nossa, como mudou aqui. Então, a gente está buscando pessoas que possam contribuir um pouco. Se o senhor, evidentemente, se lembrar de alguém também, quiser depois nos ligar, indicar. Sem dúvida. Farei isso com prazer, viu? A gente fica muito grato e nós nos sentimos muito honrados em entrevistá-lo. A honra é inteira minha. Fico satisfeitíssimo em ter tido esta oportunidade única de participar de um evento como este,
de modo a que ele fique documentado para amanhã. Parabéns pela sua atuação, tive muita satisfação em conversar nesta tarde contigo, certo? Aprecio o seu trabalho, a sua maneira de ser, a maneira com que polidamente você conduz todos os assuntos. Parabéns e obrigado. Eu agradeço muito a sua presença e nós encerramos hoje mais uma entrevista com o advogado Dr. Marcílio Dias Pereira Júnior no nosso Rádio e TV Câmara Acervo Catanduva.